Olá, investidores, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 21 de junho, 5h45, já estamos chegando aí ao final da tarde. Vamos fazer hoje o nosso giro de gráficos semanal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Levi, analista pleno e economista de formação. Hoje vamos falar um pouco sobre gráfico, vamos falar do Ibovespa, gráfico diário, gráfico semanal. Vamos falar do mercado americano, vamos falar das DIs. Vamos falar dois índices setoriais da nossa bolsa, índice de consumo, índice de imobiliário, índice de materiais básicos, índice financeiro, índice setor elétrico. Vamos falar do dólar e vamos passar a análise aqui para vocês em primeira mão de diversos ativos. Então você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal, ative esse sininho aí que você vai receber logicamente, todos os nossos vídeos que a gente faz aqui no canal. E se ao final do vídeo você gostar, dê o seu like e compartilhem o vídeo também com amigos, com as pessoas que vocês conhecem, que estão próximas de vocês. Ao final do vídeo, já digo de antemão que eu vou falar que nós vamos divulgar uma promoção imperdível para vocês, para entrar na Turbo Invest e receber recomendações de swing trade, de position trade e também nossas carteiras de longo prazo que estão atualizadas lá no site, foram atualizadas essa semana para o semestre julho a dezembro. Nossas carteiras que sempre têm uma assertividade muito boa e a gente consegue pegar um grande ciclo aí que eu acho que vai ter uma boa oportunidade aí de julho a dezembro. Então vamos começar aí, Ibovespa gráfico diário, que está na tela. A gente hoje começa um repique, segue numa tendência de baixa, né? Zigue-zague descendente, aceleramos a queda, rompemos um canal aqui de baixa para acelerar essa queda e viemos buscar o suporte. Como eu falei na semana passada, que essa região era uma região de possível repique. Então a região de 118 mil, uma região importante, fundamental. A gente pode olhar aqui depois o semanal, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, o Ibovespa passou 5 dias de lado praticamente e exatamente na quarta-feira o índice subiu 0,53. Ontem o índice tentou subir e voltou, subiu 0,15 apenas e hoje o nosso índice sobe 0,74. Ainda é um repique tímido, tá? Dentro de uma tendência de baixa no diário, mas a gente já vê alguns ativos ali com um sinal de possível recomendação de compra, tá? Então a gente pode olhar aí diversos ativos aí essa semana. Eu acho que a gente vai fazer algum tipo de repique bom aí, mas vamos ver como é que vai se comportar os ativos na semana que vem, tá bom? Eu acredito que a gente vai buscar um repique pelo menos aqui até a MM200 e 124 mil pontos. Vamos olhar o gráfico semanal do Ibovespa essa semana, depois de 4 semanas de queda, praticamente 6 semanas de queda, né, que iniciou aqui na região de 129 mil, a gente veio buscar os 118 mil. Essa semana a gente fecha com uma alta de 1,40, mas a gente ainda não superou uma máxima, né? A gente não supera a máxima da semana anterior. A máxima da semana anterior está em 122.482. A gente ainda não supera essa máxima. Mas se a gente olhar aqui no médio prazo, a gente ainda tem um contexto de alta da nossa bolsa, tá? No semanal especificamente. Percebe como eu falei que essa região era importante, que era uma região que foi resistência aqui, que foi resistência aqui novamente. Primeiro foi em 2000 e foi aqui em 2000. Só um momento. 2022, março de 2022. Depois aqui em maio de 2022. Não, desculpa, outubro de 2022. Depois aqui em julho de 2023. Que também foi resistência e depois a gente rompeu aqui justamente em novembro de 2023, viemos buscar novamente essa região. Agora em junho de 2024, quem sabe a gente retorna à nossa forte alta, tá? Para isso,
vai ter que criar um contexto de tendência de alta, tanto nos 60 minutos, no diário, porque a gente não tem ainda esse contexto. E depois, o semanal, ele vai junto com os outros dois. Tá? A gente pode olhar aqui os 60 minutos, porque olha que interessante que aconteceu, né? Eu vinha falando até para o pessoal aí que entrou em contato comigo, que a gente veio aqui, abriu as bandas de Bollinger nos 60 minutos, fazendo uma barra de ignição. Foi exatamente ontem, às 10 horas da manhã. Essa barra de ignição exagerou na alta e aí a gente veio recuar na média móvel de 9 períodos, né? E hoje, novamente, a gente deixa uma barra forte logo no início do dia. Ou seja, 2 barras fortes em 2 dias. A gente já tem tendência de alta nos 60 minutos. Olha, as médias estão inclinadas para cima, mas aquela tendência vigorosa de alta a gente não tem. Para isso, a gente vai ter que romper essa região aqui. Tá? Se a gente romper aqui os 121,700, aí a gente entra, isso no Ibovespa 60 minutos, entra em tendência de alta nos 60 minutos e devemos buscar aqui a região de 123 mil pontos, inicialmente nos 60 minutos. Tá? Mas já cria-se um contexto de 60 minutos de alta, tá? E no diário a gente está dependendo ainda da superação dessa máxima aqui para a gente tentar buscar aí os 124 mil. Então, e depois tentar fazer um zigue-zague ascendente, né? Voltar à tendência de alta. Isso vai levar um tempo para esse contexto ser ajustado. Como eu falei para vocês, o semanal, a tendência segue intacta, na minha visão. A gente tem uma primária de alta no semanal ainda, tá? A gente ainda tem uma primária de alta no semanal. A gente pode olhar isso claramente aqui, apesar das médias estarem inclinadas para baixo. Aqui também as médias inclinaram para baixo e voltamos à alta. Ó. Primeiro pernada, corrigiu. Segunda pernada, corrigiu além um pouco. E agora vamos ver se a gente retoma essa primária de alta, tá bom? Então vamos olhar aqui o dólar primeiro. O dólar que hoje deu uma sentida leve, mas a tendência segue de alta. Hoje deixou aqui até um inside bar, um candle de 0,36 de baixa, mas a gente já está muito sobrevendido, né? Sobrecomprado aqui no dólar, acho esticado, tá? Do ponto de vista do diário e do semanal, a gente chega nessa região crítica aqui que eu passei para vocês, que é uma região que todos os estresses foram para lá e depois recuou. Então vamos analisar aí direitinho. A próxima semana será fundamental e eu já te digo que na próxima semana a gente tem inflação do Brasil, a gente tem inflação dos Estados Unidos, para corroborar aí a tese de que os juros vai cair ainda esse ano nos Estados Unidos. Tem o PCI e tem o PPI. Já na semana que vem, o PCI sai lá para o final da semana que vem e o PPI eu acho que é na quarta-feira, tá? Então a gente já tem uma dinâmica aí construtiva para que se vier um PCI menor desacelerando a inflação nos Estados Unidos, a gente pode ter um gatilho de alta. A minha grande preocupação era exatamente o PMI de hoje, para que afastasse um pouco o cenário de hard land, né? A gente tem 2 cenários lá dos Estados Unidos. Hard land, que é um cenário onde é um pouso forçado, né? E o Fed se vê obrigado a reduzir juros quando a economia americana começa a desacelerar de forma muito forte, que não foi o caso do PMI hoje, que saiu com acima de 50, ainda na expansionista a economia americana ainda, tá? E isso foi ok, foi legal, porque senão os ativos de risco lá dos Estados Unidos iam vir para baixo e acabar trazendo aqui para baixo. O ideal mesmo, a gente vê a economia americana forte e a inflação cedendo mensalmente até chegar próximo de onde o Fed quer, que é os 2%, que é a meta do Fed, né? Então, se chegar ali o 2,4 novamente, a gente pode ter um cenário que a gente teve lá em outubro, em novembro, dezembro, que foi aquela forte alta do mercado brasileiro e do mercado em geral, mercado global de uma maneira geral.
tá? Claro que a gente sempre tem o freio aqui do Brasil, o fiscal do Brasil é o freio para que a gente não suba tanto. Então vamos acompanhar e a próxima semana ela é fundamental, tá bom? Então já falei aqui do dólar, já falei do mercado brasileiro. Agora vamos falar um pouco do mercado americano, que segue a tendência de alta, tá? Corrigiu ontem, hoje deixou já um candle bonitinho para a semana que vem, né? Na média móvel de 9 períodos. Está um pouco esticado, a gente poderia até corrigir até a média móvel de 21 períodos. Esse é o S&P futuro, tá? Vamos olhar então agora as DIs. As DIs que eu achei que não ia romper essa região aqui, que era uma região alvo, mas rompeu aqui nesse dia, estressou demais as curvas de juros, né? A gente foi para IPCA mais 6,4, 6,45, uma situação inimaginável, muito pelo contexto, não o contexto só lá de fora, mas o contexto interno do fiscal e também dos gatilhos após falas do nosso presidente, que realmente está trazendo maior volatilidade para o mercado. Tá? A gente está aqui agora nessa região de cataclisma. Eu acho que se a gente descer, será bastante importante para os nossos ativos de risco. Tá? Eu acho que chegou ali numa região que acima disso já está precificando aumento de juros no Brasil. Né? Se você for olhar daí um F26 mesmo, a gente está aqui, que caiu hoje, né? A gente chegou a bater 11,45, ou seja, acima da nossa taxa de juros, que é aqui 10,5. Né? Ou seja, o mercado começou a precificar quase 1% de alta de juros. Então é uma situação meio que esdrúxula que está acontecendo. Claro que existe um contexto macroeconômico interno importante, que é a questão fiscal. Enquanto não se falar em corte de gastos, será esse estresse, mas acho que foi exagerado, tá? Como tudo na bolsa é exagerado. Vamos olhar agora aqui as small caps, que eu falei essa semana que vinha batendo numa região de suporte interessantíssima. Vou botar aqui para vocês. Vamos lá aqui, small ones. Ó, essa era a primeira região de suporte, a gente bateu hoje, inclusive. Essa era a primeira região de suporte. Se aprofundar a queda, a gente vem para cá. A gente veio para a segunda região de suporte. Tá? A gente tem um contexto totalmente lateral nas small caps no semanal. No diário, ó, a gente deixou um candle até interessante aqui no dia 19 de junho. Né? E hoje tentamos uma alta, subiu 0,41, uma alta fraca ainda. Né? A gente tem que ver essa queda das DIs acontecerem para as small caps subirem. Enquanto isso, o mercado está mais propenso para dividendos, né? Está mais propenso para dividendos, empresas que vão pagar dividendos, inclusive fazer posição mesmo, porque final do ano a gente sabe que tem aquele mundo de dividendos chegando aí para a gente. Se vocês quiserem, e aí vamos aproveitar a Turbo Invest, entra na nossa promoção, que eu vou falar já já, e aí você vai aproveitar a carteira de dividendos, tem quase 10 empresas, tem 10 empresas lá para você aproveitar, tá bom? Então, small caps já foi, vamos olhar os índices setoriais. Você percebe que o índice setor elétrico é o primeiro a dar uma subida, uma puxada relevante, né? Então, hoje subiu 1,27 o índice do setor elétrico. Né? É uma primeira puxada relevante do índice que as pessoas estão mais focadas nesse momento. A gente pode olhar outros índices, vamos olhar o índice de consumo. O índice de consumo que também subiu 1,73 hoje, mas ainda é um repique, como eu falei, ainda é um repique, a gente ainda vai testar esse suporte aqui. Então, tem um contexto ainda de baixa, apesar de ter que repicar, né? Em algum momento o mercado tem que repicar. O IMOB subiu 1,01, achei um pouco fraco o IMOB.
Em relação ao ICOM, o IMOB foi ainda pior, né? O IMAT hoje subiu 0,23, né? Mas já dá um contexto aqui de repique claríssimo aqui no IMAT. Quem sabe aqui um fundo duplo e uma alta aqui relevante. O IMAT está mais interessante, tá, pessoal? Apesar de ter subido pouco hoje. Então, IMOB com IMAT, índice financeiro. Índice financeiro subiu hoje 0,64, ainda muito assim nessa região de suporte aqui, se segurando. Vamos ver como é que vai se comportar na semana que vem. Como eu estou falando para vocês, semana que vem é uma semana muito importante, tá? Muito importante mesmo, para a gente ter a superação da máxima dessa semana e retomar a tendência de alta no semanal, principalmente, já que no diário vai precisar fazer um zigue-zague ascendente para retomar. Acho que o contexto é mais difícil do ponto de vista do diário, tá? Então é isso que eu queria falar e vamos aos ativos, né? Vamos aos ativos. Primeiro ativo que eu separei para vocês, todos mais para compra, Totals, tá? Totals, eu acho que está interessante o contexto. Primeiro que ele já tem um zigue-zague ascendente aqui, ó. Já tem um contexto altista. Veio buscar a média móvel de 21 e hoje reagiu. Repara que hoje reage bem a Totals, então merece uma atenção aqui relevante para quem sabe a gente mudar a tendência e voltar lá para os R$33, passando aqui a MM200. Acho que está interessante o ativo, tá? Outro ativo que está muito interessante, mas aí já foi um pouco, é a JBS. A gente acabou não pegando o ativo nessa alta relevante essa semana. Acabou não pegando pelo contexto. Eu evitei muito recomendação essa semana. Aliás, a gente não deu nenhuma recomendação essa semana, mas já tem várias aqui anotadas para a semana que vem. Mas essa semana realmente eu pisei no freio, porque eu queria ver o contexto melhor da situação, tá? Eu acho que agora a gente vai proceder um repique, tá? JBS tá interessante, abriu bandas, mas o candle de hoje já fica um pouco caro o stop. Acho que se ela fizer um candlezinho vermelho aqui, se torna interessante para que um próximo rompimento aqui mais claro a gente consiga comprar, tá? Mas é um ativo que está bem, está forte. Um ativo que eu vou chamar muita atenção é Marfrig. Ao invés de comprar JBS, eu compraria Marfrig. Eu acho que o contexto da Marfrig é melhor no diário, ainda não tá esticado, então dá para comprar Marfrig. E pelo semanal, olha só que contexto bonito que a Marfrig tem. Já tem um zigue-zague ascendente no semanal, tem a MM200, ó. Eu acho que semana que vem a Marfrig pode dar um tiro, tá? Então o contexto da Marfrig é um contexto bacana, tá? Para trade. Outro ativo que está lindo para position trade é a VEG, tá? A VEG está muito bonito para position trade. Olha o semanal da VEG. Enquanto o Ibovespa fechou com 1 ponto alguma coisa, a VEG fechou com 5,96 de alta. Então a VEG está muito linda mesmo, mas está esticada no diário. Tem que buscar um recuo no diário e aí você entra pelo semanal, que eu acho que está bonito esse contexto que a VEG está criando no semanal para buscar novas altas, tá? Cosan é um ativo que eu estou de olho, muito de olho, porque é um ativo que caiu muito, chegou no suporte relevante, que é aqui, ó, essa região de 12 e pouco, não perdeu essa região, ó. Esse dia aqui, ele não perdeu esse candle que foi feito aqui de queda, ele não conseguiu fazer mínima abaixo desse candle. E essa semana, hoje já começa a subir, eu acho que o contexto da Cosan é de repique, tá? Muita queda, eu acho que acima de R$13 dá para comprar Cosan, tá? Acima de 13,2, 13,3 dá para comprar Cosan para um repique maior. Eu acho que o contexto é bacana da Cosan. Olha o semanal da Cosan. Até para o ponto de vista do semanal. Você pode comprar com stop na mínima, né? Na mínima desse candle aqui, 12,30 e tentar buscar um alvo aqui nos R$17. Né, que seria maravilhoso.
né? Se a nossa bolsa retomar no semanal, a Cosan é um ótimo ativo para ter, porque bateu exatamente no suporte bem relevante, tá? Bem relevante mesmo. A Copasa é um ativo que também está bonito, deixou um candle lindo hoje. A Copasa deixou um candle incrivelmente bonito, mas eu esperaria um recuo aqui dentro dessa barra de hoje para comprar a Copasa, tá? Eu acho que tá bonita a Copasa, o contexto da Copasa é de alta no semanal, olha só, que contexto bonito. Subiu, lateralizou. E o contexto é bacana da Copasa. O mesmo eu falo para a Sanepar, que eu acho que o contexto também é bacana. Olha só, lindo o contexto da Sanepar. No diário, então, está muito bonito. Olha o candle que fez hoje a Sanepar, bem bacana, né? Então, eu acho que pode retomar esse ativo aqui, buscar os 5,91. Percebe que o setor de utility sobe mais que o setor de small caps hoje. Então, a gente tem que ver o contexto de entrada de estrangeiro. Eu até esqueci de falar para vocês, eu acho que estrangeiro deve ter entrado hoje pelo volume que foi feito hoje. A gente estava fazendo 15 bi de volume e hoje a gente fez 23 bi de volume. Então, assim, teve um aumento considerável de volume hoje e daqui a 2 dias a gente vai saber o contexto aí para os estrangeiros. Fiquem de olho na Ambipar, pessoal. O contexto que está se criando na Ambipar é um contexto de reversão, tá? Eu acredito nisso. A Ambipar, depois daquele fato relevante que ela soltou, dando guidance de 2,5% de dívida líquida e EBITDA, ela fez um gap de alta e depois recuou, só que ela está voltando. Então, assim, se ela abrir as bandas, romper essa região aqui, cara, adeus tendência de alta na Ambipar. Tá? 9,96, ela rompe essa região aqui e pode andar muito, porque é um ativo que caiu muito. Então, assim, as pessoas falam, o ativo caiu muito. Todo ativo que caiu muito e está com o operacional ok, ele pode andar muito quando ele voltar. Né? O mesmo caso é da Simpa. Ficar de olho, porque ele pode andar bastante. Tá? Porque assim, o ativo operacionalmente está bem, igual a Ambipar operacionalmente está bem, tá? Então, vamos olhar outros ativos aqui. A Randon é um ativo que também me interessa, deixou uma barra muito forte de ignição ontem e hoje deixa um inside bar. Então, assim, se tiver mais um inside bar aqui, ficaria perfeito, uma barrinha mais para dentro dessa barra verde. Se não tiver, dá para comprar com stop curto, superação da máxima e stop na mínima de hoje. 10,6 com superação em 10,40. Tá? Para tentar buscar alguns 11,30 e poucos aqui. Acho um contexto também interessante. A Cebav é outro ativo que está muito interessante, pessoal. Porque o contexto é de alta e hoje ela fez um candle bonito, negando o rompimento desse fundinho aqui. Eu acho que a retomada da Cebav é eminente. Então, assim, olha só. Olha aqui o contexto da Cebav do semanal. É lindo. A Cebav é um ativo que dá para surfar uma tendência muito boa para os próximos meses, tá? Então, vamos ficar de olho aqui. Eu acho a Cebav um ativo interessante para se posicionar. Outro ativo para ficar de olho é a PetroRio. A PetroRio fez uma pernadinha de alta, fez um recuo e agora está faltando um candle bonito aqui. Ainda não tem esse contexto, mas fiquem de olho porque pode fazer o pivô de alta aqui e retomar a tendência de alta. A Prio é um ativo interessante. Outro ativo que eu estou de olho é BPAC, porque está num suporte relevante. Isso parece aqui uma acumulação. Tá? É claro que tem a MM200 aqui para atrapalhar, vai ter que ter uma barreira, vai ter que passar a MM200. Mas o volume que teve hoje foi muito interessante, o volume é altíssimo, e eu acho um contexto bacana dentro de um ativo que está muito bem, tá? Só caiu mesmo por causa dos juros das DIs que caíram bastante, tá bom? E a promoção agora que eu quero falar para vocês é o seguinte, é imperdível, pessoal. Por quê? Não eu vou dar mesmo. Para cada pessoa que entrar na Turbo Invest a partir de agora, a partir desse final de semana, 1 mês de graça.
tá? Não vão ser 7 dias como todos os outros fazem. Eu vou dar 1 mês de graça. Eu estou assumindo isso com vocês. Eu vou dar 1 mês gratuito para quem quiser conhecer a Turbo Invest, tá? Eu acho que vai ser bem legal. Eu acredito que essas pessoas vão ficar conosco e eu estou abrindo isso para vocês. O valor já é promocional, R$ 59,90 com 1 mês de graça, tá? Mas esse é o plano anual. Então, o cara que entrar, ele vai ter que ficar por 1 ano, tá? Ele vai ter que ficar por 1 ano. É claro que dentre os 30 dias, se ele não gostar do serviço, ele pode cancelar, tá? Dentre os 30 dias. Depois disso, ele terá que ficar 1 ano, tá? Eu vou colocar o produto, o link do produto. Então, R$ 59,90 por mês durante 1 ano, só que ele tem 30 dias de graça. Os 30 primeiros dias ele não vai pagar absolutamente nada e pode cancelar durante esses 30 dias. Tá? É o compromisso que eu faço com vocês aqui, porque eu acho que a Bolsa vai retomar. Tá? Todo esse contexto aí, a Bolsa deve retomar no segundo semestre. Eu quero que você faça parte do meu grupo, nesse contexto aí positivo de alta. Espero você no grupo. Vou deixar o link da promoção nova aqui. Essa promoção é imperdível. Não tem no mercado ninguém que dá 30 dias de graça e que baixou de R$ 74,90 para R$ 59,90 durante 1 ano. Então, assim, é bem legal, bem interessante o que eu estou dando para vocês, tá bom? Vai ter carteira de longo prazo, tudo isso, tá? Para vocês verem. Então, é isso, pessoal. Isso somente para novos assinantes. É isso que eu falo para vocês. Venha fazer parte da Turbo Invest. Vai entrar no grupo de Telegram. O grupo de Telegram é bem interessante. Você vai ter um grupo onde você tem swing trade. A gente tem recomendação de swing trade. A gente tem análise lá no swing trade também. A gente tem recomendações de longo prazo, dividendos, small cap e valor. E também position trade, como até algumas que eu coloquei aqui, como o caso da VEG e da Sanepar e da Copasa, que estão bem bonitos a nível de semanal. É isso. Já falei muito aqui. Espero você na Turbo Invest. Um grande abraço, uma boa noite, bom final de semana e até a próxima. Valeu!